Agora que estamos mais ou menos de volta, nós vamos deixar o Alberto comandar essa parte. Nós já temos algumas pessoas que vieram dizer: eu quero fazer pergunta. Então vamos passar para o Alberto. Vamos combinar então a nossa interação nessa segunda parte. Como o nosso tempo é escasso, nós vamos ser bem objetivos, bem pontuais. Vamos treinar ser espíritos superiores, fazendo perguntas sinteticamente. Nós não precisamos fazer uma palestra para depois fazer uma pergunta. E agora não é um espaço de partilha, nós não vamos partilhar porque não há tempo. E o formato não é o formato da partilha. Esse momento agora é o momento de perguntas e respostas, tão somente. Então a gente vem, faz a pergunta e pronto. Não precisa fazer uma conferência, ok? E nós vamos então passando a palavra para quem vai levantando o braço. E aí pode vir aqui na frente, pegar o telefone, o microfone. Seria bom a pessoa vir aqui. Ou se a pessoa falar de lá mesmo alto, se der conta. O quê? Ah, por causa da gravação. O quê? Poxa, não. Oi, Alberto. Como havia comentado com você sobre a pessoa que reprime a mediunidade por crença ou por medo mesmo. Aquela pessoa que não aceita, mesmo sendo médium. Essa é uma situação muito frequente. As pessoas que estão dentro de um enquadramento cultural que imprime medo ou que faz algum nível de desqualificação da mediunidade. Ainda esta semana, eu pude acompanhar uma jovem que me procurou com um quadro de esquizofrenia, mas cujo diagnóstico está sob suspeita, é uma hipótese. E outros colegas divergindo me encaminharam para que eu pudesse acolher essa jovem e poder dar um apoio. E ela faz registros espirituais com uma clareza. E ela dizia assim, no meio da consulta, eu notei que ela estava um pouco estranha, aí eu disse assim: você está vendo alguém? Ela disse: estou, mas o senhor não vai me internar, não? Eu digo: não, fique tranquilo, eu não sou médico de internamento. Aí ela olhou e começou a descrever, eu estou vendo assim, com detalhes a entidade. E eu digo: o que você sente ao ver? Não, eu não sinto mal, esse espírito não é do mal. Eu digo: pois bem. E nós fomos aprofundando uma percepção espiritual muito clara, mas uma jovem com uma história de vida muito difícil, com problemas emocionais muito graves. E lá pelas tantas ela disse assim: eu só continuo trabalhando porque a minha chefa me sustenta no trabalho, porque senão já teria sido demitida. Mas a minha chefa é espírita e ela tem assegurado o meu posto de trabalho, porque eu falto muito. Às vezes eu me sinto mal lá, às vezes eu desmaio lá, pego o santo lá. Outro dia eu quase me projeto de cima do prédio, porque eu vi um homem veio correndo atrás de mim, eu saí correndo do homem. E eu estava no parapeito quando uma amiga me segurou. E ela foi fazendo descrições de uma autenticidade na narrativa dela, e eu pude avaliar o quanto a percepção mediúnica está presente, muito embora também possa estar os problemas de delírio e de alucinação em função da história de vida dela. E aí, então ela dizia assim: o senhor sabe, conversando com a minha chefa, eu entendo que o Espiritismo dá as melhores respostas para minhas perguntas. Aquilo que nunca eu consegui respostas, o Espiritismo me acolhe e me responde ao coração. Mas eu temo me inclinar para o Espiritismo. E todas as vezes que eventualmente eu fui à casa espírita receber a ajuda de um passe, eu saio me sentindo suja porque estou traindo meu Deus, porque eu sou e configurou a religião da qual ela participava. E eu estava dizendo: então, mas você vê, o que é que você acha que é aquilo que você vê? Ela disse: eu acho.
segundo a minha crença, que pode ser o demônio que assume 1000 faces para perturbar. Eu disse, pois é, mas veja, antes de você ser o que você é, enquanto a crença que você detém, segundo a história que ela tinha me trazido, com 5 anos, você viu seu irmão que chegou e se despediu, seu tio que chegou e se despediu de você. E disse, eu vim me despedir de você porque vai fazer um longo tempo que eu não vou ver você. E desapareceu. E você foi e disse para a sua mãe, com 5 anos, e a sua mãe, ato contínuo, recebeu um telefonema de que o seu tio tinha acabado de desencarnar. Você acha que era o demônio também que veio se mostrar para você com 5 anos? O enquadramento cultural, ele é muito difícil de ser rompido. E a gente precisa de muita paciência. Tanto mais quando esse enquadramento cultural, ele tem origem na cultura da família, que implementa alguns conceitos e que ficam, por assim dizer, cristalizados na nossa mente. A gente tem muita dificuldade de se desonerar daquele padrão de funcionamento. Só para dar um outro exemplo, para mostrar que essas resistências existem e nós temos que ter muita paciência para vencê-las, porque a nossa pressa, a nossa clareza, vendo o espiritismo como nós vemos, nós achamos que o outro está usando como desculpa, e não é desculpa. Pode até ser em algumas circunstâncias, mas na maioria das vezes são limitações impostas pelo medo, por uma outra crença, por uma outra cultura que negava ou nega a mediunidade como uma coisa saudável. E eu me lembro de uma pessoa que eu cuidava, e ela era judia. E nos nossos espaços terapêuticos, ela via os espíritos com normalidade. E ela ficava muito assustada, porque a gente não faz reunião mediúnica no gabinete médico, no atendimento psicoterapêutico. O fenômeno mediúnico, ele acontece como um processo de interveniência, como uma ocorrência, que não está gerido por mim. Eu não suscito o fenômeno mediúnico por si mesmo. O processo, ele tem um outro enquadramento, é um processo psicoterapêutico, não obstante seja de natureza transpessoal. E ela começou a ver os espíritos, e ela via os espíritos saudáveis, amigos, que lhe traziam bem-estar, e ela dizia, judia que era, pertencente ao judaísmo, mas Moisés proíbe, e eu estou profanando o Criador, o Altíssimo, fazendo essa comunicação, porque nós estamos aqui conversando com os espíritos, chamando os espíritos. Pois é, mas nós não estamos chamando os espíritos. Nós não estamos evocando os espíritos. Eles que estão vindo. Nós estamos aqui, no processo eles aparecem. E eles aparecem e você está percebendo que os efeitos têm sido positivos. Ela ficava muito em dúvida sobre isso. Mas os fenômenos continuamente se estabeleciam, aqui e acolá numa sessão, especialmente quando ela fazia um transe profundo nas memórias profundas, os espíritos vinham na abordagem que fazíamos, numa dada circunstância, e faziam a sua incursão, e ajudavam-na, dando explicações cabais, que atendiam os seus anseios, explicando a origem de alguns conflitos, a forma como ela tinha que encaminhar determinadas situações, que era de uma beleza, de um encanto que daria para colocar num livro. Tal eram os conceitos sábios com que aqueles espíritos psicoterapeuticamente estavam fazendo intervenções no psiquismo dela. Foi de tal ordem esse movimento que depois de 3 anos nesse trabalho, ela então começou a aceitar ler a literatura espírita. A primeira obra que eu lhe concedi foi Paulo Estevão. Ela não conseguiu sair para o 2º capítulo, porque bateu de frontalmente a história à medida que foi se configurando. Ela começou a penetrar na história e começou a perceber a figura de Jesus. E aí, isso é muito difícil para o judaísmo. Frustrou essa literatura. Mas depois ela foi começando a ler Kardec e foi gostando. Foi vendo alguns filmes e foi se familiarizando, mas, sobretudo, os fenômenos pessoais das vivências que ela experimentava. Com o tempo, então, ela aceitou ir ao centro espírita. A exemplo de todos os judeus que vão ao centro espírita sem abandonar as suas crenças, ela começou a frequentar, começou a estudar e começou a se identificar. Mas nós não podíamos falar em Jesus porque ela já tremia, porque Jesus não podia entrar, Jesus.
A mediunidade ela começou então a melhormente a acolher a possibilidade, considerando que não estávamos evocando. Nos últimos 3 anos, ela começou a participar integralmente da Casa Espírita, e nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ela começou a participar, depois de já estar estudando um tempo, as reuniões mediúnicas. É um médium esplendente, fulgurante, com uma percepção mediúnica fabulosa, de evidência, audiência, faz desdobramento com as consequências mediúnicas, que o desdobramento é um fenômeno anímico, faz os transes psicofônicos com uma clareza, uma disciplina e uma autenticidade incomparável. É um médium exuberante, mas precisou anos, e eu conversava com ela acerca disso, e ela me dizia, acerca de uma análise que eu fazia dos benefícios que causa o fenômeno mediúnico para o médium, benefícios psicológicos, e ela dizia, e quando eu fiz menção a esse processo cultural, que às vezes dificulta o médium aceitar a mediunidade, ela dizia assim, pois é, eu posso dizer ao senhor que é muito difícil. Hoje eu já me consigo ver dentro do espiritismo, já consigo exercer a mediunidade, já consigo aceitar um pouco Jesus, não nessa grandeza que vocês veem, mas já aceito Jesus. E ainda assim, aqui e acolá ressoa, mas eu consegui me descolar culturalmente daquilo que era a minha prática. Então, por exemplo, eu não me sinto necessitada de ir à sinagoga, e não vou. E não me sinto culpada. Aí é que está o detalhe, essa transição. Não que se ela fosse à sinagoga, ela fosse menos ou mais. Não estamos aqui analisando. O Espiritismo é uma doutrina que ele não faz essa fixação de proselitismo com exclusão das outras crenças, numa afirmativa de que o Espiritismo é que salva. Allan Kardec teve essa clareza, essa lucidez, de apontar que o Espiritismo é uma doutrina que esclarece, que ilumina, e que fora da caridade é que a pessoa não consegue se libertar. De que o amor é que nos liberta. E de que, portanto, diria Allan Kardec na Viagem Espírita, que era possível então se estabelecer a comunhão de várias crenças em torno da perspectiva espírita, estudando o Evangelho, como bem ele coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde as crenças e as seitas podem se reunir sob o mesmo estandarte da moral cristã, mostrando que a moral cristã é uma moral universal. Então o Espiritismo não é contra a religião nenhuma. Isso é que faz do Espiritismo ser uma doutrina muito bela. Mas às vezes as pessoas se identificam de tal modo que prescindem desta ou daquela manifestação cultista, abrem mão desta ou daquela prática da sua religiosidade de origem e fazem essa transição mais ou menos difícil ou tranquila, de conformidade com a maturidade do espírito. Às vezes não conseguem fazê-lo de todo, às vezes fazem parcialmente. Eu vejo minha mãe, por exemplo, era católica, de orar na missa em latim. A palavra espiritismo não podia ser pronunciada porque era demoníaca. E o sacerdote frequentava o seu lar. E o meu pai era espírita. Depois que ela casou-se com meu pai e começou a ler o Evangelho para o meu pai e a Bíblia para ela, ela percebeu que ela entendia o Evangelho segundo o Espiritismo que ela lia para ele, segundo a recomendação que se fizera do tratamento espiritual. E ela é mais espírita do que todos nós, seus filhos, e do que o próprio papai, que nunca conseguiu ser espírita direito. Ele dizia, mas eu não entendo porque eu nasci aleijado. Eu não me conformo porque nasci aleijado. Ele tinha um defeito físico e ele sempre voltava nessa questão, dentre outras, a maturidade do senso moral, conforme Allan Kardec diz. Minha mãe não tem nenhum resquício do catolicismo, não tem nenhuma mímica, nenhum ato, um benzimento, uma fala, nada, absolutamente nada. Uma alma psiquicamente, moralmente, identificada com o pensamento espírita. E o meu pai, que era espírita de berço, desencarnou espírita fajuto, como a gente costuma dizer lá. Ou seja, não conseguia entender o espiritismo na sua abrangência. É também o que acontece familiarmente quando um filho nosso é criado no espiritismo, depois se bandeia para uma outra religiosidade.
e se identifica com aquela religiosidade, e tudo bem. Ali está a sua identificação espiritual. E se ele está no bem, que bom. Nós não vamos deserdar nesse filho, nem achar que ele se perdeu, porque é fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo não há salvação. Logo, a mediunidade, ela pode sofrer esse tipo de inconveniência para aquele que é médium, chega à casa espírita, mas tem muitas resistências a exercer o fenômeno mediúnico, em função, às vezes, de medos, o pacto com o demônio, de estar sendo dominado, de estar sendo mal usado, de estar sendo manipulado, enfim, por várias motivações que são vencidas a partir do estudo metódico, dos esclarecimentos e dos bons exemplos que ele tem dentro da casa espírita, que vão pautando a iniciação daquela pessoa no ingresso do exercício da mediunidade com mais segurança, ajudando ela a superar dúvidas e inquietações que fazem parte naturalmente quando há essas diferenças socioculturais naquele que chega em relação à percepção espírita da mediunidade. Boa tarde. Eu queria que o senhor respondesse para mim sobre o efeito do passe, no seu entendimento, do médium incorporado ou não incorporado no setor psicológico. A aplicação do passe é um recurso adicional que se pode usar no âmbito psicoterapêutico e espiritual nas reuniões mediúnicas também. Hermínio Corrêa de Miranda faz uma admirável consideração sobre a temática quando no estudo Diálogo com as Sombras dispensa uma farta literatura espírita esclarecedora acerca da utilização do passe, desde aquela que ele usa como um método de intervenção para fazer o espírito regredir, que não é necessário nós usarmos necessariamente, aquelas outras admiráveis indicações para desfazer apetrechos do mundo espiritual construídos sobre as entidades que ali se comunicam, para poder tranquilizar espíritos que estão fazendo um transe em grandes inquietações, para espíritos com problemas, por exemplo, decorrentes do suicídio e que se comunicam, com dores atrozes, sem conseguir ter a lucidez para um diálogo aberto, fraternal, e estão fixados na monoideia, congelados no constante remorrer do suicídio a que a si se impuseram. E tantas outras indicações que o passe atende quando colocado em ação na atividade do transe propriamente dito. É compreensível isso, porque há um transe do espírito em relação ao médium, e a energia que é aplicada no médium, ela perispiritualmente afeta o comunicante. Você não vai dar o passe no vazio, você vai aplicar a fluidoterapia no médium, e o médium que está imantado com a entidade vai se beneficiando de tudo aquilo que é oferecido a partir dessa intervenção que você faz, auxiliado por espíritos benfeitores que têm o efeito e a propriedade e a competência majoritária para fazer a intervenção. Você é apenas um médium que vai facultar através do passe as suas energias para que aquele atendimento possa se dar. O espírito André Luiz, no livro Desobsessão, também faz uma ajuizada apreciação sobre os passistas, os médiuns aplicadores de passe, compondo a equipe de desobsessão, não só para atender o transe propriamente dito, mas às vezes para retemperar a energia de um médium após um transe exaustivo, no qual a sensibilidade mediúnica daquela pessoa a deixou abatida. Pode se estabelecer um movimento de atendimento ao médium pós-transe através dessas pilhas magnéticas que são os médiuns aplicadores de passe na reunião mediúnica. Eles vão e fazem a intervenção. Então, a terapia do passe, ela é uma ação complementar que pode ser usada se for feita conscienciosamente.
não de uma forma atabalhoada, não como um rito, não como uma atitude mística que a gente não sabe o que está fazendo, e não como uma prática na qual a gente já vai conversar com o espírito já com a mão na cara do médium, demonstrando que nós não temos a clareza de que quando isso deve ser feito e quando isso não deve ser feito, quando devemos chamar o médium, o aplicador de passe, e quando não. Por isso, a necessidade dos estudos espíritas nesse âmbito, para podermos não transformar a reunião mediúnica numa prática ritualística, na qual o passe entra como um ingrediente adicional. Alberto, é presente a instrução doutrinária de que só deve trabalhar na mediunidade a pessoa que possua razoáveis conhecimentos da doutrina. Gostaria de ponderar, dado essa dificuldade de nós seres humanos, de conseguir o equilíbrio. Às vezes a gente vai muito para lá ou muito para cá. Então a gente observa nas casas espíritas um certo fechamento exagerado ao exercício da mediunidade. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Nós temos observado casos assim, pessoas que trabalham na mediunidade, que são espíritas há muito tempo e que muda de uma cidade para outra e no novo endereço ela tem dificuldade em ter acesso a reuniões mediúnicas. Às vezes na mesma cidade, a pessoa por qualquer motivo deixa de participar das atividades da casa, ela encontra muita dificuldade em encontrar abertura no outro lugar para trabalhar. E eu já ouvi até um companheiro bastante idoso com a esposa dele, ele me contou que a esposa dele tem assim mediunidade ostensiva e que ela frequenta o centro espírita há bastante tempo, mas ela nunca teve oportunidade assim de trabalhar na mediunidade no centro. Um dia ela teve vontade numa reunião desses evangélicos carismáticos, e o pastor convidou ela para ir lá na frente, colocou a mão sobre a cabeça dela e ela ficou mediunizada e se expandiu e se sentiu muito bem por aquilo. Eu estou fazendo essas ponderações para você entender bem o que a gente está querendo que você aborde, tá? Obrigado. Há companheiros e grupos que querem excluir a mediunidade do centro espírita, radicalizando uma visão que não pertence à obra kardeciana. E querem fazer do centro espírita um espaço onde a reunião mediúnica ou não existe, ou então é tão difícil frequentar a reunião mediúnica, porque a pessoa tem que fazer uma iniciação como se fosse esotérica, que ela desencarna e vai para a reunião mediúnica como espírito, não vai como médium. Porque não dá tempo de ir como médium. Na contramão extrema estão aqueles que abrem as portas da casa espírita para a reunião mediúnica pública. Então há que se ponderar do trabalho de unificação promovido pelas federativas de cada estado, pelas uniões das sociedades espíritas que coordenam em cada estado do nosso país, a importância dessa troca de experiências para exatamente não cair nesses dois extremos. Espiritismo sem mediunidade é suprimir uma prática através da qual o espiritismo surgiu. É inerente ao ser humano a mediunidade. Tirar a mediunidade do espiritismo é como se você fosse arrancar a alma do corpo. Mas também profanar a mediunidade, desenvolvendo à la carte, não a Allan Kardec, ou seja, de qualquer jeito, aonde entra você, o periquito, o papagaio e o cachorro, é uma reunião mediúnica pública, tem uns inconvenientes graves, tanto mais, quanto mais escancarada ficam as portas. Porque as pessoas que chegam no centro espírita, elas chegam em busca de que alguém as salve, ela não chega em busca de salvar-se, ela quer que alguém faça por ela o que ela tem que fazer por ela mesma. Haja vista o que está posto nas igrejas midiáticas, que fazem 1000 promessas e elas estão cheias.
O Espiritismo não é uma doutrina de reforço ao comodismo de cada um. Ele nos chama a que possamos nos apropriar de nós mesmos, fazendo o nosso próprio processo libertário. Então, esse movimento de dar à pessoa o que é dela incomoda. Então, quando chega na reunião mediúnica pública, ela acha que vão tirar os espíritos dela e ela vai ficar livre. Mas diz o codificador em um Evangelho segundo o Espiritismo: não adianta espantar as moscas se a ferida ficar aberta. É necessário cicatrizar a ferida, porque aí as moscas não vêm. Não adianta tentar espantar os espíritos infelizes se a pessoa continua cultivando as suas imperfeições do mesmo jeito. Muda de espírito, mas não muda de padrão de comportamento. Então ela chega e o centro espírita desavisado não acolhe essas pessoas que entram, não são às vezes nem acolhidas, recepcionadas, entrevistadas. Elas vão para uma reunião mediúnica pública. E eu tenho experiência em Belém do Pará de grupos com esse perfil, nesse extremo, bem extremo, que fazem essas reuniões do oba-oba. Então entra pessoas que quase que semanalmente eu as recebo no ambiente profissional com quadros psiquiátricos graves, que estão em surto e são tomadas como médiuns. Algumas são guindadas até a médiuns curadouros, quando elas estão em completo desconcerto, num transe de um transtorno mental, precisando de medicação psiquiátrica. Quantas pessoas acessam a reunião e sofrem a frustração de acharem que o Espiritismo é aquilo? Porque tive, por exemplo, há bem pouco tempo, uma companheira que foi ao centro porque o pai desencarnara, vitimada por uma bala, em plena Belém do Pará, num assalto, afetou muito a família. E a moça foi então ao centro espírita, que tem essa modalidade de funcionamento, e quando ela colocou a problemática, o que já é um problema para quem vai fazer o transe mediúnica, saber o problema do outro, quando vai receber as cartas, as comunicações para atendimento àqueles que perderam seus entes queridos, quando você faz uma entrevista antes, você já comprometeu o atendimento. Não é ético. Chico Xavier atendia as pessoas, mas não fazia entrevista de ninguém. E a página vinha, ele dizia a página, lia a pessoa e levantava da multidão. Mas se eu faço a entrevista, eu já comprometo, mesmo que seja uma pessoa honesta. Eu já comprometo até a filtragem mediúnica. E corro o risco de fazer, às vezes, atendimentos que frustram definitivamente as pessoas na recepção das cartas, chamadas cartas consoladoras. Esses bilhetes que vêm do mundo espiritual em atividade de emergência para atender as almas sofridas, qual Chico Xavier fez com extrema competência. E essa jovem chegou para receber a comunicação do pai. Amélia fez um transe, comunicou o pai. E ela disse: não, mas esse não é meu pai. Aí o dirigente disse: não, mas é seu pai. Não é. Aí o dirigente: eu estou vendo seu pai. Como é que você está vendo? Estou vendo assim. Não é o meu pai, só está vendo errado também. É raro essa postura, é verdade. Porque a pessoa emocionalmente tinha perdido o pai, não fazia 15 dias. Emocionalmente afetado, e quando o pai choruminga, você já acha que é seu pai. Diz que é seu pai. Hipnoticamente você já cede. Pela dor você acolhe. Mas depois você vai começar a raciocinar, vai ver que não bate. Essa moça, não obstante sofrendo muito, filha, era uma moça lúcida. E o irmão dela me procurou, contando essa ocorrência, para saber a minha opinião. Eu digo: a sua irmã é totalmente lúcida, tem muita razão. Porque foi vendo as contradições entre o pai comunicante e o pai que ela convivia e conhecia há mais de 30 anos. Não podia ser o pai dela. Então, essas situações, elas depõem, porque a irmã, essa moça, saiu com a ideia de que o Espiritismo é isso. O Espiritismo não é isso. Não tem essa forma selvagem de atendimento horrível, desqualificada. Então o companheiro foi lá, o companheiro que tem um problema psiquiátrico, que trata-se no nosso grupo, faz tratamento espiritual, é acompanhado, ele, no momento lá circunstancial, convidado por alguém, foi ao outro grupo, chegou lá, a pessoa olhou para ele e disse: você é médium de cura, venha cá. Botou ele para estender a mão. Ele me contava isso rindo. Eu não sabia que eu era médium de cura e começou a rir, mas ele ria, ironizando o grupo. Não obstante ser um doente, ele era mais lúcido do que as pessoas que o atenderam. E eu botei a minha mão lá, doutor. Não sei se curei alguém, começou a rir.
Eu digo, o que é que o senhor foi fazer lá? Comecei a dar uma bronca nele, porque nós temos uma relação muito íntima. E eu faço isso com ele para poder botar ele na linha, porque ele é uma alma muito disciplinada. Não, me desculpe, eu não vou fazer mais isso. Eu digo, não, eu estou fazendo por você, porque você já está meio atrapalhado. Vai se meter em lugares atrapalhados, fica pior. Então, temos que ter a lucidez kardeciana de não fazermos essas nossas reuniões de qualquer jeito. Agora, transformar o centro espírita num centro iniciático, e para a pessoa participar da reunião mediúnica, ela tem que morrer para se comunicar, porque ela não consegue chegar lá, isso é uma aberração. Um médium, qual foi colocado pelo nosso amigo, que é médium, atua, muda de estado, aí ele vai ficar 10 anos esperando para poder chegar na reunião mediúnica? Absolutamente. É lógico que o centro espírita não vai, ao acolher uma pessoa, porque ela diz que é médium e trabalha no outro grupo, colocá-la de imediato, porque a gente precisa de uma referência. Às vezes a pessoa é um obsediado, que inventa essas histórias. E se a gente acolher dessa forma, nós corremos o risco, não só de atrapalhar o grupo, mas não acolher bem a pessoa. Mas daí nós temos o tato, fazemos o acolhimento, a entrevista, fazemos a aproximação, começamos a conhecer a pessoa. Às vezes um contato com a casa onde ele participava, no estado que ele participava. Você não imagina de e-mail que eu recebo de pessoas. Alberto, você conhece fulano de tal, ele está aqui. É confiável, podemos integrá-lo? Pode integrar o trabalho assistencial, trabalho doutrinário, palestra. Eu dou a referência porque eu conheço a pessoa do meu estado. Eu participo com ela, eu sei como é que ela está. E eu sei que ela foi. E quando ela vai, normalmente eu dou mais de um grupo para que ela vá se familiarizando, se aproximando. E dou as pessoas de referência, para que ela não precise ficar de molho, de castigo lá, esperando a boa vontade do guia, porque às vezes é o guia que decide. O guia, como é desguiado da casa, ele não deixa a pessoa participar nunca. Bom senso, caldo de galinha e sal não faz mal a ninguém, diz o provérbio popular. Eu acho que sal faz para os hipertensos, caldo de galinha às vezes não é bom, mas bom senso nunca faz mal. Então saiamos dessas posturas extremadas. O Espiritismo não é uma doutrina esotérica, que só os iniciados especialistas, que vão ficando velhinho para morrer, que participam da reunião mediúnica. Não evitemos de os jovens, não cercemos a participação do jovem. Ah, você é jovem, você não pode participar de reunião mediúnica. Mas como não? Onde é que está na literatura espírita, na obra kardeciana, dizer que o jovem não pode participar de reunião mediúnica? Kardec chega a dizer que as crianças não têm competência para participar da reunião mediúnica. Mas de que as jovens, crianças de 12 anos, ele chega a citar a idade, 12 anos, que são mais maduras que alguns adultos. 12 anos é a adolescência. Quantas jovens de 12 anos fizeram parte do grupo que Kardec usou para compilar, conversar com os espíritos? Aline Carlotti era adolescente. As irmãs Boudin eram adolescentes, tinham menos de 15 anos. E foram os instrumentos, Jafé era adolescente. Todos jovens adolescentes, médiuns equilibrados, que o codificador utilizou. Aí na casa espírita não pode participar porque é jovem. Mas por que é jovem? Não é porque é jovem, é porque não tem estudo, porque não tem preparo, tudo bem. Mas se o jovem estuda o espiritismo, ele está habilitado a participar da reunião mediúnica. A criança não, porque não tem estrutura psíquica para participar de uma reunião mediúnica. Trata-se da mediunidade como estudo, reflexão, fala-se dos efeitos morais, das consequências morais, como Kardec propõe, mas não se leva a criança para participar da reunião mediúnica. Mas o jovem, sim. Ele tem assento como tem o adulto, como tem o idoso, porque a reunião mediúnica não tem esse critério de exclusão preconceituoso contra o jovem. Então, nós, no movimento espírita, precisamos estudar a obra kardeciana para podermos ter melhor bom senso, a fim de fugirmos desses extremos, qual foi muito lucidamente colocado, que faz com que a nossa prática espírita renda menos. Aqui não vai nenhuma crítica àqueles companheiros que estão, os internautas, nos ouvindo, por exemplo, e que fazem uma prática, às vezes, com muita abertura para a participação das reuniões mediúnicas de forma pública. Falo apenas da que possamos fazer o aperfeiçoamento das nossas reuniões. Precisamos, às vezes, alterar e criar critérios. Quando se dar uma sopa, pode ser muito bom,
mas podemos dar uma sopa de uma forma melhor. Se eu coloco uma sopa, as pessoas enfileiradas, elas ficam ali no sol quente, e os trabalhadores ficam sob o telhado, porque faz muito calor. Os trabalhadores ficam daqui, os enfermos ficam dali, os pobres. E os trabalhadores dão a sopa para o pobre, tá bom, tá matando a fome. Mas seria muito melhor se todos pudéssemos nos reunir e confeccionar a sopa. Se não os pobres ficassem sob o sol, no calor medonho de Belém, ficariam os pobres sob o telhado e os trabalhadores ficariam no sol, porque tem mais saúde. Seria muito melhor se nós não fizéssemos uma fila, pudéssemos sentar e tomar a sopa conversando. Uma sopa que todos pudéssemos fazer. Então, tomar a sopa e dar a sopa é positivo, mas do quanto nós podemos aperfeiçoar essa atividade assistencial? Do mesmo jeito, a mediunidade. Às vezes a gente faz uma prática mediúnica assim meio atrapalhada, a gente vai podendo correções e vai modificando, estudando, discutindo, conversando, analisando. Por isso é de bom tom esses encontros como o qual está se estabelecendo aqui, onde o Centro Espírita vem, traz a sua experiência, o outro traz os estudos doutrinários, as referências bibliográficas seguras, a partir da obra kardeciana, os seus desdobramentos e outras obras. Nós vamos estudando, avaliando, discutindo e vamos aperfeiçoando a nossa prática. Não tomemos nenhuma dessas considerações que eu estou fazendo como uma censura a essa ou aquela prática doutrinária em este ou aquele centro, como uma forma pejorativa e de desqualificação. Não, apenas é uma avaliação para que possamos ir aperfeiçoando as nossas atividades. O nosso grupo em Belém do Pará, por exemplo, do qual eu participo, agora na quarta-feira que vem vamos fazer a avaliação. É uma reunião de avaliação, a reunião inteira de avaliação. Nós suspendemos o estudo, a prática doutrinária na segunda parte e fazemos um dia só de avaliação. A avaliação, que é feita semanalmente, após a reunião, nós fazemos uma avaliação solene, para que, a partir dessa avaliação, possamos, nos diversos subgrupos, fazermos as alterações, o rodízio de trabalhadores, e damos feedback. Os médios dão feedback para os esclarecedores, para o dirigente dá o feedback para os médios, para os esclarecedores. Uma prática que é de cada reunião, mas a cada intervalo de tempo, nós fazemos uma de todos os grupos, aonde cada grupo faz, e nós fazemos o rodízio de trabalhadores sob avaliação. Porque nós nunca conseguimos fazer as coisas aperfeiçoadamente, tão perfeitas, que não precisem ser modificadas, aperfeiçoadas. Então é de bom tom, aquele médio está descuidado, aquele outro não é assíduo, aquele esclarecedor falta mais do que está presente, então ficou ausente, aquele coordenador de reunião doutrinária, às vezes tem mão de ferro, às vezes é permissivo demais, e ele precisa receber feedback para poder aperfeiçoar-se. Então é normal essas reflexões nos encontros, nos estudos, nos seminários, nos debates, para que possamos melhor estudar e aprender o Espiritismo, a fim de fazermos melhor a nossa prática, consentânea com aquilo que o Espiritismo propõe e sugere com autoridade nas suas obras. Roberto, tem uma pergunta aqui de uma internauta de Jundiaí. Síndrome do pânico pode ser sintomas de mediunidade? Quem tem este problema emocional pode ser passista e participar de reunião mediúnica? A síndrome do pânico é uma patologia psiquiátrica que está inserta dentro dos transtornos que envolvem a ansiedade. É um quadro muito característico que envolve um conjunto de sintomas bem posto e que precisa de um atendimento psicoterapêutico, habitualmente médico concomitante, seja de uma medicina mais suave, em termos de intervenção medicamentosa, como a acupuntura, a homeopatia, seja de uma medicina que use mais os recursos bioquímicos, quando a síndrome do pânico ela é muito intensa, na qual a medicação deverá ajudar na bioquímica cerebral, ajudando o enfermo a sair dos surtos de crise, das crises propriamente dita do pânico, que acontece com uma regularidade maior ou menor, enquanto ele faz o seu trabalho psicoterapêutico para remover as causas que geraram a síndrome do pânico. Eventualmente,
pode acontecer intervenções espirituais que simulem uma crise de pânico, ou que esteja junto com a crise de pânico, nos quadros espirituais de obsessão. E é onde a pessoa faz a crise do pânico, seja por conta das próprias alterações dela, acoplados a um incremento de natureza obsessiva. Nesse caso, a pessoa faz o tratamento psicoterapêutico e médico e faz o acolhimento na casa espírita, fazendo um tratamento espiritual, um atendimento espiritual. Não é atendimento na reunião mediúnica, pessoa presente. Mesmo que essa pessoa que desenvolva o quadro de pânico seja médium, nesse momento ele está desequilibrado, ele precisa ser acolhido e nós vamos atendê-lo espiritualmente. Podemos atender as entidades que se lhe vinculam na reunião mediúnica, mas sem precisar da sua presença na reunião mediúnica. O grupo espírita acolhe as entidades perturbadoras que estão em curso naquele quadro que se desenvolveu de pânico, e a pessoa vai se beneficiando com o atendimento espiritual espírita e com o atendimento médico e psicoterapêutico. Em situações especiais, algumas pessoas fazem uma crise de pânico sem que tenha uma estrutura de desequilíbrio mental, emocional muito profunda. É um quadro mais espiritual. Nessas circunstâncias, habitualmente a pessoa nem precisa fazer uso da bioquímica médica. Apenas um acolhimento terapêutico e o atendimento espiritual é capaz de desonerá-la da obsessão ou daquela interferência espiritual, e a pessoa logo melhora. E melhora surpreendentemente, sobretudo para o médico, que vê que a pessoa melhora sem tomar remédio. E ela faz uma melhora tão grandiosa que o médico nem precisa administrar a medicação. Fica acompanhando a pessoa, e aquela pessoa que apresentou uma síndrome do pânico assim, extemporaneamente, como que do mesmo jeito que aparece, desaparece, caracterizando que era um quadro pseudo-orgânico, pseudo-psiquiátrico ou psiquiátrico de origem espiritual, e que cede tão logo se faça as intervenções dentro dessa perspectiva da área da desobsessão. Nessa circunstância, a pessoa pode ser médium ou não ser médium. Ela vai se beneficiar pelo atendimento e depois ela vai seguir o curso da sua frequência à casa espírita, se beneficiando com essa ajuda, sem necessitar de fazer um atendimento psicoterapêutico ou médico durante longo tempo. Mas, habitualmente, repito, a síndrome do pânico, ela configura um quadro médico e que precisa do atendimento médico. E não cabe ao centro espírita tentar subtrair esse atendimento dizendo que é problema espiritual. Porque eu quero dizer, meus amigos, que nós confundimos muito mediunidade, obsessão e doenças orgânicas e mentais. São 4 itens que nós precisamos estudar muito, porque tem interfaces, mas tem quadros que são muito específicos de cada um. Às vezes a pessoa está num transe que é um surto, e a gente acha que é um problema de natureza espiritual, que é a eclosão da mediunidade, ou que é a obsessão, e às vezes é apenas um surto psiquiátrico. Como vi em Belém do Pará certa feita, uma senhora que fez um surto. Me chamaram para atender, eu estava fazendo um acompanhamento pela entrevista espiritual de acompanhamento dos quadros de desobsessão, e alguém veio me chamar e disse: olha, tem alguém que incorporou lá e não quer desincorporar. E aí eu fui lá, era um quadro efetivo de psiquiátrico. E quando eu entrei, a pessoa já estava borrifando água fluidificada. Eu disse: o que a senhora está fazendo? Demos o passe, não saiu o espírito. Fizemos uma oração, não saiu o espírito. Fizemos uma oração de corrente. Aí o pessoal começa a inventar história, né? Oração de corrente. E não saiu o espírito. E eu estou jogando uma água fluidificada para ver se de repente o nosso estudo vai até a nossa ignorância se manifestar. Porque quando a gente não sabe mais, a gente começa a apelar. Era uma senhora que estava com uma toalha na cabeça, falava, a toalha fazia assim, e ela ofendia até a última geração de quem se aproximasse dela. E dava bufete num, dava bufete no outro. Então eu, depois de acolher a história ali rapidamente, pude dizer então aos amigos: então vamos encaminhá-la ao hospital psiquiátrico. E ela vai incorporar? Digo: vai, porque se desincorporar morre aqui dentro. Mas por que morre? Porque não é incorporação, é ela mesma, está incorporada nela mesma. Não é nenhuma psicofonia, não é nenhum transe que se poderia dizer completo, sonambúlico, não. É um quadro sonambúlico, mediúnico,
é um quadro psiquiátrico, essa senhora está surtada. Fizemos o atendimento e agora ela precisa de médico e de remédio. Ético isso aí. Precisamos ter essa ética. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz de forma cabal, quando da obsessão longa e demorada, há que se encaminhar muitas vezes ao tratamento magnético e médico, falando-nos da repercussão até da obsessão no corpo, recomendando, portanto, a intervenção da medicina, que são os braços de Deus na Terra. Nós não estamos aqui para concorrer com médicos, psicólogos, terapeutas, nós estamos para fazer parcerias, de dar as mãos. Eu, como profissional da área de saúde, nunca recomendei a alguém, tire o remédio, está inadequado. Às vezes está inadequado. Às vezes era uma eclosão da mediunidade, às vezes era um quadro de obsessão. A pessoa com superdoses, o que eu fazia? Eu dizia, vá ao seu profissional, para que ele possa avaliar a sua medicação e possa fazer algum ajuste que ele ache conveniente. A pessoa ia. Eu poderia suprimir o remédio, mas não era ético. A pessoa não estava me procurando como um profissional. Não obstante sendo médico, eu estava atendendo na casa espírita como um trabalhador da entrevista. Não me cabe de modo algum interferir na ação de um profissional, ainda que esteja inadequada. E se estiver muito inadequada, a gente pode até sugerir que ele procure um outro profissional para tomar uma segunda posição, uma segunda opinião. Tudo bem, mas não podemos nós fazermos essa intervenção porque somos da área. E suprimirmos, isso não é ético. Doutra feita, para configurar bem o que eu estou dizendo, uma moça ia sendo me encaminhada e vinha de um lugar distante de Belém, que é um distrito, e no caminho ela entrou em convulsão. Os companheiros pararam na União Espírita Paraense e ela foi receber os passes e continuou convulsionando. E as companheiros continuaram atendendo e nada. Companheiros lúcidos começaram a orar e o Espírito apareceu para a coordenadora da equipe de passe, que faz um plantão pela manhã, de 8 às 10 horas da manhã aproximadamente, em Belém, todos os dias. E o Espírito apareceu e disse, o que vocês estão esperando? Ela disse, mas está incorporado. Eu disse, não está. Nós já fizemos o que tínhamos para fazer. Levem ao hospital. Ele não disse para levar para mim, nem ao médico, levem ao hospital. Essa moça foi para a UTI, porque fez crises convulsivas subentrantes, sucessivas, fez um edema cerebral e precisou ir para a UTI, senão ia desencarnar. Se demora o atendimento, desencarna. Então vejam a lucidez dos espíritos e do companheiro que pegou a ideia, a informação e logo encaminhou ao centro espírita, ao hospital. O pronto atendimento foi atendido e foi encaminhada para a UTI e ficou lá alguns dias para recompor a sua estrutura cerebral em função de um quadro neurológico. Pode ter interferência espiritual? Pode, mas impõe-se o atendimento médico primário naquela circunstância. O atendimento espiritual pode ser o atendimento complementar. Desse modo, precisamos na casa espírita ter essa lucidez para não misturarmos alhos com bugalhos e para darmos as mãos com as ciências, já que o Espiritismo veio para caminhar com as ciências. Ele não veio para negá-las, tanto quanto com as religiões, afirmando, portanto, a sua condição de ser um grande interlocutor para melhor beneficiar as pessoas que nos buscam. A minha pergunta é sobre doação de ectoplasma. Eu gostaria de saber se é possível a doação de ectoplasma enquanto a pessoa está dormindo, e em caso afirmativo, como se daria, que sensação as pessoas teriam no sonho, e caso a pessoa lembrasse de manhã o sonho que teve, que exemplos ela poderia ter que caracterizariam a doação de ectoplasma, ou poderia ser outra coisa? O ectoplasma, ele é facilitado nos transes, que podem ser naturais ou artificiais. Artificiais, quando eu estou numa reunião mediúnica, eu faço um transe artificial, provocado. E natural, quando se estabelece durante o sono natural, segundo o espírito André Luiz. Durante o sono natural, nós fazemos esse quadro sonambúlico, anímico, saímos do corpo. E podemos experimentar alguma atuação, tanto em nível da ectoplasmia, da doação de fluidos, o fluido animalizado de alguém que está encarnado, tanto quanto o transe mediúnico em espírito, no mundo espiritual, porque a mediunidade
ela também se expressa na comunicação entre os planos diferentes, vibratórios, quando o médium sai do corpo e no mundo espiritual continua funcionando como médium, em reuniões mediúnicas. Muito frequente aquelas que se seguem após a reunião mediúnica. 3, 4 horas depois, 2, 3, 4 horas depois, os espíritos vêm buscar os médiuns, os esclarecedores, os acolhedores de espíritos, os dialogadores, e no mundo espiritual aquele processo continua, que se deu durante aquela noite, enquanto reunião mediúnica. Então, nós continuamos médiuns. Um médium de doação de fluidos, de efeitos físicos, portanto, aquele que oferece abundantemente ectoplasma, ele pode atuar tanto no transe natural como no transe artificial. O detalhamento de como isso se estabelece fica por conta da idiosincrasia de cada pessoa, da possibilidade de cada pessoa que faz esses transes, seja na reunião mediúnica ou fora dela, quando adormece, e sejam elas transes perturbadores, porque há transes perturbadores, a pessoa dorme ou entra em transe natural, está cochilando, e começa a ver os fenômenos de efeitos físicos em casa, valendo-se do seu ectoplasma, e começam a mexer o quadro, e começam a jogar a cadeira para o chão, e começam fenômenos que às vezes culminam com os transes de poltergeister, nos transes de obsessão, valendo-se do ectoplasma do médium, que às vezes está em estado de torpor. E na reunião mediúnica, quantos atendimentos de saúde são feitos naquele fornecimento de ectoplasma. O médium que tem essa característica na aplicabilidade do passe, ele é um instrumento abençoado para atender aquela pessoa, sempre fazendo de forma discreta, sem nenhuma manifestação que pudesse documentar que este médium é melhor do que o outro, até porque são os espíritos que manipulam os fluidos. Nós vamos perceber que a ectoplasmia comparece no cotidiano da nossa vida, de vigília também, mas sobretudo nos estados de transe, quando nós entramos então no afrouxamento do nosso estado psíquico, e essas energias podem ser doadas mais abundantemente, às vezes de forma imperceptível, às vezes de forma ostensiva, quando pelos orifícios esse ectoplasma surge, e as materializações que consagraram grandes médiuns na consagração da imortalidade dos espíritos, quando estudado pelos pesquisadores, esses médiuns forneciam ectoplasma grandiosamente, e as entidades se materializavam, qual aconteceu com Eusábia Palatino, com Florence Cook, ou em Belém do Pará com Ana Prado, que tinha uma origem católica, cultural católica, e que dava a materialização de aparecer 6 espíritos materializados. Jamais se poderia pensar em fraude, de tamanhos diferentes, de estruturas diferentes, com roupagem diferente, 6 espíritos numa só reunião. E ela em transe, oferecendo o ectoplasma, para que se pudesse fazer as pesquisas indispensáveis da documentação de que a alma era imortal. O que deu ensejo a que muitos pudessem mais tarde publicar obras em torno da sua mediunidade. É, no entanto, uma faculdade que fica por conta muito da qualidade moral do médium. Porque Ana Prado, por exemplo, só para citar o exemplo, mais tarde se comunicaria por Chico Xavier, dizendo da sua missão de ser uma médium da ectoplasmia, para servir de ponte para que os espíritos pudessem manifestar a sua imortalidade e poder servir de pesquisa, mas de que ela, em se aproximando do espiritismo, deixou de se beneficiar dessa fonte tão preciosa, tão graciosa, que era a sua mediunidade, e não soube aproveitar o manancial que o espiritismo trouxe enquanto uma doutrina de revolução moral cristã. E ela faz uma fala quase de lamentação, e por que não dizer de lamentação, de ela não ter aproveitado, não obstante tenha sido uma médium esfuziante, mas ela não aproveitou, ao lado da mediunidade, o espiritismo para colocar a sua vida. E faz uma advertência grave aos médiuns de efeitos físicos, dizendo e chamando-lhes a atenção para esse fio de prumo, que é alinhar o comportamento no bem e na moral cristã, a fim de que pudesse, ao lado do fenômeno mediúnico,
do qual poderiam ser ponte, aproveitarem da encarnação a fim de se aperfeiçoar enquanto espíritos imortais. Essa página de beleza incomparável está no livro Ceareiros de Volta, da psicografia de Chico Xavier. E está agora consagrada também num livro que estuda Ana Prado, como uma das maiores médiuns que o mundo teve de efeitos físicos, a mulher que falava com os mortos, Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, publicada agora por um companheiro lá de Pernambuco, que fez um estudo minucioso da sua pesquisa sobre Ana Prado e publicou essa obra pela Federação Espírita Brasileira. O nosso companheiro Samuel Magalhães, esse pesquisador pernambucano, e publicou essa obra, que os médios de materialização, de efeitos físicos, de ectoplasmia, os aplicadores de passe, é uma obra que nós não poderíamos deixar de ler e de estudá-la, porque é de uma robustez incomparável, mas é também de uma advertência incomum para aqueles que fazem muito fenômeno, no entretanto, não aplicam a doutrina espírita a si mesmos. Alguém mais? Ali, por favor. Bom dia, vou falar aqui mesmo. Eu gostaria, doutor Alberto, que o senhor explanasse um pouco sobre o fenômeno anímico, sobretudo porque ainda identificamos em alguns agrupamentos espíritas uma certa animosidade, um certo preconceito diante da manifestação anímica por parte dos nossos médicos. Eu estou me sentindo em casa, em Belém do Pará, suando as bicas. Quem assistiu a minha palestra ontem sobre o amor ao idealizado e o amor ao real, eu estou passando o amor ao real. Belém é uma cidade encantadora, mas ela é quente. A gente emagrece, não precisa nem fazer dieta. Não tem spa em Belém, todo mundo emagrece só no calor. Que sai andando pela rua e emagrece, volta 3 quilos menos. Não precisa ir para um show e pular 4 horas para perder 3 quilos. Perde só numa caminhada, suave. Você volta desidratado, se você chegar vivo em casa, magro. O animismo, que Alexandre Aksakov propõe a terminologia personismo, e que Allan Kardec, que não usou essa palavra porque ela não ainda estava consagrada, mas analisou com propriedade o livro dos médiuns, quando trata do capítulo O Papel do Médium nas Comunicações Mediúnicas, mostrando a interveniência do médium quando se estabelece um transe mediúnico. É de bom tom, portanto, que entendendo essas palavras a gente possa se esclarecer. O animismo, vamos configurar como alguns espíritos postulam, é o transe da própria alma. E a mediunidade é o transe do médium. Logo, um fenômeno sonambúlico, por exemplo, é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. Mas se o sonambulismo eles tem desdobramentos e serve como ponte para os espíritos, como Kardec propõe em O Livro dos Médiuns, ele passa a ser mediúnico. O processo da dupla vista é um fenômeno anímico, é a alma quem vê. Mas se eu vejo os espíritos e faço ponte, eu passo a ser mediúnico. E aí Kardec trata isso com o nome de vidência. E assim nós vamos entendendo que esse fenômeno anímico e mediúnico, eles caminham bem interligados. Porque não há nenhum fenômeno mediúnico que não tenha uma cota de animismo. E não há nenhum fenômeno anímico que, de uma certa forma, não sofra a influência dos espíritos. Então, é de bom tom que eu vá acolhendo os fenômenos que envolvem a participação dos médiuns com uma certa naturalidade. Porque o médium, quando vai fazer um transe, por exemplo, psicofônico, quando ele vai fazer, então ele coloca as mãos assim, você já sabe, quando ele coloca assim, o transe está se consagrando. O outro começa a coçar a orelha.
O outro começa a levantar a cabeça e faz assim com a cabeça, e você já sabe que ele já está, entre aspas, usando uma linguagem popular, pegando espírito. Ou seja, a passividade está se consolidando e o fenômeno está se estabelecendo. Isso não é, de modo algum, mediúnico, é do animismo. É a forma como o médium ele vai fazendo o encaixe psíquico para que a passividade se dê. Isso não é suscetível de educar-se, a não ser que seja inconveniente aquela postura do médium. Isso é apenas os indícios de que o fenômeno está se consolidando. E serve para o terapeuta espiritual, o que faz o diálogo com os espíritos, a acolher o fenômeno e estimular para que o transe se consolide. Ele vê que quando o médium está com as mãos assim, nada. Mas quando ele coloca assim, quando ele começa a fazer assim, ele está já, e aí você diz para ele, faz o acolhimento, ajudando que se consolide o transe, ou se não for o caso, consolidar o transe, você chama a atenção do médium, porque está havendo uma comunicação, e segundo as normas daquela reunião, não deve haver naquele momento aquela comunicação, em função de haver outras comunicações, uma ou duas, dependendo de cada trabalho e dependendo da organização de cada grupo mediúnico. Aí você diz, Dona Maria, seu João, segure aí, não dê passividade ainda. E o médium segura. Então, esses indicativos são anímicos, não são mediúnicos. Mas são de bom tom que você usa, acolha, até serve e ajuda para você saber em que âmbito está a consolidação da interação mediúnica em processo de estabelecimento. Evidentemente que há outras ocorrências em que você fica mais claro o fenômeno mediúnico, junto com o fenômeno anímico. Mas é muito difícil você destituir uma coisa da outra, porque mesmo quando o transe se completa, o médium é o filtro através do qual a mediunidade se faz. O tom emocional, o tom coloquial, mais agressivo, mais coloquial, as expressões que o médium vai usar no transe são dele, não é às vezes do espírito. Às vezes o espírito está com uma dor no peito, desencarnou com infarto e se comunica, sentindo um aperto no peito. O médium tem uma crise, grita, porque é uma pessoa que tem um pavor de morrer do coração. Quando recebe um espírito que desencarnou de infarto, ele não expressa literalmente o que o espírito faz, ele maximiza. Então aquele fenômeno de expressão não é toda aquela dor é dor mais do médium do que do comunicante. O médium está ainda em processo de educação, está se trabalhando os seus medos. E assim você vai vendo, participando da reunião mediúnica, o perfil do médium. E você vai percebendo o quanto tem de mediunidade, de animismo, naquele transe mediúnico. Eventualmente, você encontra fenômenos anímicos predominantemente, tipo, a pessoa faz um transe mediúnico, vai se relacionando com uma história de vidas anteriores. Quando o espírito sai, interrompe o transe, concluiu a comunicação, o médium fica lá atrás, vivendo aquela subpersonalidade que fez parte daquele drama com o espírito. E ele continua ali na guerra, ele continua ali sendo perseguido, ele continua com medo, e continua falando, e já não é mais o espírito. O espírito já foi e o médium ficou. É um transe anímico, que ficou em função de que o médium, ao se descolar da entidade, não veio para o aqui e agora. Uma fala simplória daquele que está acolhendo o fenômeno, diz para aquela pessoa que acabou de fazer o transe mediúnico e agora ficou no transe anímico, diga, Dona Maria, venha no tempo, progrida no tempo, e situa o tempo, a pessoa vem, pronto, acabou o transe. Era um transe que ficou como uma decorrência de uma comunicação mediúnica, e ele ficou grudado numa memória lá atrás. Às vezes, o transe se estabelece sem nenhum espírito presente. A pessoa faz, relaxa, motivada por um problema da vida que ela está vivendo, ela aciona uma memória interna e vive uma experiência que aparenta uma psicofonia, ou um transe mais global, porque mobiliza todos os centros do corpo. A pessoa vive uma experiência profunda, sonambúlica, que é anímica, puramente anímica.
E às vezes aquele transe se dá em função de algo que está acontecendo na vida da pessoa. E que se você olhar, você pensa que ela está num transe mediúnico. E não está, está num transe anímico. E ela traz aquela dor, tal como André Luiz descreve no livro Nos Domínios da Mediunidade, aquela mulher que tem uma dor no peito. E o André Luiz não vê espírito. E o benfeitor espiritual, Aulus, esclarece, de que, na verdade, aquele transe era um transe anímico. Era a dor da mulher que falecera, com aquela dor no peito, não se libertara, e quando ela relaxava, aquela dor vinha. E ela fazia como se fosse um transe mediúnico, mas era anímico. Então, o acolhimento a esse sofrimento, a essa dor, se faz, tal como se atende um espírito que é do próprio médium. Ele está fazendo uma catarse. Às vezes não é nenhuma circunstância. É aquele médium que fica revendo e remorrendo uma dor lá de trás, na qual ele faleceu e foi muito traumático. Então, quando entra o transe, ele faz. Quando entra a reunião médica, ele faz o mesmo transe, você percebe que é repetitivo. É como se fosse, entre aspas, o mesmo espírito comunicante, mas não é o mesmo espírito. É o mesmo espírito, mas do médium. Por isso que você vê que é um fenômeno anímico. Você acolhe, ele está fazendo um movimento de catarse, e vê a conveniência ou não de fazer alguma outro tipo de intervenção. Mas eu quero dizer, sendo anímico ou mediúnico, nós temos que acolher a ambos, fraternalmente, esclarecendo, consolando, iluminando, dando os encaminhamentos possíveis. Nós não vamos tratar o animismo como se fosse uma coisa ruim, porque não é ruim, é um processo que se apresenta naquela circunstância. Nós vamos cuidar para ver se é positivo ou negativo, porque nem todo transe anímico é problema. Eu vi no Centro Espírita, certa feita, um homem que me procurou porque estava tendo um caso de extraconjugalidade, e a família estava em risco. E ele foi e me procurou e disse: eu queria conversar com o senhor porque aconteceu um fenômeno em casa que me deixou perplexo. E me mobilizou muito. E ele falava isso com lágrimas nos olhos. É que a minha filha de 8 anos acordou à noite com sonambulismo, foi até a minha cama e me chamou para uma conversa, com os olhos fechados, e me tratou tal como ela me trata, com a mesma sensibilidade filial, mas ela falava de um lugar que não era de uma criança de 8 anos, era de a criança, da minha filha, mas porém com uma outra capacidade mental. E ela me dizia: papai, veja o que o senhor está fazendo com a nossa família. A mamãe não merece isso que o senhor está estabelecendo. E começou a fazer minúcias acerca do drama e da repercussão que estava acontecendo nela, com 8 anos, e na irmã, com uma tal prontidão que o pai ficou perplexo e foi ao centro espírita, sem ser espírita, para saber se aquilo era o demônio, se era o Espírito Santo, se era a filha mesmo, o que é que era aquilo que o mobilizou profundamente. Porque depois que a filha acabou de falar, com os olhos fechados ainda assim, saiu, voltou, deitou na cama e continuou dormindo. Mas disse tudo o que precisava dizer de um lugar de maturidade que a criança de 8 anos não tinha. Mas falava a partir da criança de 8 anos. E nós entendemos isso. Que quando fazemos um transe anímico, nós nos descolamos do corpo. E podemos usar o corpo como uma aparelhagem para nós nos comunicarmos, como se fosse um transe psicofônico. E ao nos descolarmos do corpo, dependendo dos nossos arquivos, nós podemos trazer uma cultura, uma inteligência, conteúdos psicológicos espirituais, nossos, já acumulados, que não estão presentes nessa vida, e podemos manifestá-lo, caracterizando, portanto, um quadro de animismo muito positivo, dependendo da circunstância em que se estabelece. É que, habitualmente, o transe anímico ele se faz nocivo. Ainda bem pouco tempo, com uma criança de 7 anos me procurou, estava sendo encaminhada ao psiquiatra, e a irmã, a tia que é médica, e foi a minha companheira de turma, me encaminhou porque sabia que eu era espírita. É interessante as pessoas, elas não são espíritas, mas elas sabem quando o problema é nessa área. Elas dizem até que não acreditam, não sei o quê, mas quando o problema aperta, elas mandam para a gente. É o caso dessa companheira. Então me encaminhou, aí veio a irmã com o sobrinho, 7 anos. A criança estava em transe e ia para a guerra.
E a mãe dizia, meu filho, meu filho. E aí ele espancava a mãe, chutava o pai, e ficava aquela gritaria sem fim durante a noite. E a mãe começou a achar que o filho estava ficando pinel. E já usado as medidas cabíveis, no conceito dela, não resolviam. Então já estavam pela bola 7 levando para o psiquiatra para fazer atendimento, avaliação psiquiátrica. E eu esclareci, disse, não, isso é um transe anímico. Coletei a história, isso é um transe anímico. Aí expliquei para ela. Eu digo, o seu filho quando dorme sai do corpo. Ele não teve só essa vida, ele teve várias vidas. E quando ele sai do corpo, estimulado ou não por espíritos, ele entra em contato com uma memória anterior. Então surge uma subpersonalidade. Essa subpersonalidade usa o corpo do seu filho, que é ele mesmo, e fala, e vivendo aquele drama. Então o que a senhora vai fazer? A senhora vai dar um comando psicológico. Ao invés de dizer, meu filho, venha chorando como você faz, você vai, chama-o pelo nome e dá um comando indutivo, hipnótico. Diga para ele, venha no tempo, você está aí na guerra, ok. Agora saia da guerra e progrida no tempo, com a voz bem enfática, e repetindo sob alguém que dá um comando de autoridade, um comando hipnótico, progrida no tempo e venha para o dia de hoje. Aí diga o dia de hoje, diga a casa e diga o nome dele. Acabou o animismo do garoto. Ele fez mais uns 2 transes, ela trouxe, e aí pronto, aí acabou o problema. Resolveu a maluquice do garoto. Não era maluquice, era um transe. O garoto é tudo de bom durante o dia, quando dorme vira doco. Então, essa proposição, ela nos ajuda, às vezes, esse fenômeno que acontece durante o sono natural, pode acontecer durante o sono induzido, que é a reunião mediúnica, conforme André Luiz propõe. Esse manejo nos dá a condição de poder acolher e fazer os encaminhamentos adequados, sem preconceitos, mas também sem tratarmos uma coisa pela outra, porque aí às vezes a gente se atrapalha e as coisas ficam complicadas. Final, né? Eu quero ir encerrando o nosso encontro feliz da noite, como bem propôs na prece inicial o nosso amigo. Foi um encontro feliz. Naturalmente que a temática ela é abundante. Nós não poderíamos de modo algum tentar esgotar um tema que levou 500 páginas de Allan Kardec só no livro dos médiuns e achar que em pouquinho tempo, em 2 horas e meia, nós pudéssemos resolver as questões da mediunidade de modo tal que vocês todos saíssem daqui até com um diploma. O objetivo não é esse. O objetivo é espicaçar o interesse, atiçar a nossa vocação para nos aprofundarmos nessa temática de gravidade, qual a mediunidade o é, e criarmos esse anseio para olharmos a mediunidade como algo extraordinário e fabuloso. E fazermos da mediunidade um espaço relacional através do qual nós vamos nos tornar em pessoas melhores e vamos contribuir para o mundo. Não fosse a mediunidade, nós não teríamos aí esse manancial que são as obras kardecianas, surgida a partir de uma parceria perfeita entre o codificador encarnado, os médios que lhe serviram de suporte e os espíritos que revelaram a doutrina espírita. Não fosse a mediunidade, nós não teríamos aí essa pérola chamada Francisco Cândido Xavier, que nos deixou mais de 400 livros, que nós fôssemos estudar, nós não terminaríamos nessa encarnação. Obras de uma grandeza, umas numa área, outras noutra, em razão de um fenômeno mediúnico qualificado por alguém que conseguiu fazer a sua parte, sendo o bom médium, porque o médium perfeito não existe na Terra. Chico Xavier nos dá esse exemplo de fidelidade ao espiritismo no exercício da mediunidade. Um médium que se afervore à luz do pensamento espírita a uma prática mediúnica consentânea com Kardec e com Jesus, haverá de ser uma ponte luminosa a permitir que os benfeitores espirituais se expressem, mas também será uma ponte acolhedora para que um sofredor possa transitar dela do país das sombras para o continente da luminosidade. O médium bem aprumado,
Ele será, portanto, alguém que vai mediar o consolo, a iluminação, o esclarecimento. E ao fazer isso, durante um período de tempo mais ou menos largo, ele haverá de se iluminar a si mesmo. Porque em cada transe do espírito superior, ele se encharca daqueles fluidos, percebendo as virtudes que ornam aquele espírito que se comunica por ele. E se sente mais incentivado a desenvolver aquelas virtudes. Cada entidade infeliz que se comunica por ele, fala o perceber das suas sombras psicológicas e espirituais. E ele vai diluindo essas dores, essas sombras, vai aprendendo a ter mais autoconhecimento, a ter um maior cuidado no trato com seus pontos cegos, revelados às vezes pelo transe mediúnico, vai podendo se debruçar sobre si mesmo a partir dos infelizes e vai conseguindo fazer esse caminho juntando as comunicações dos sofredores, as comunicações dos espíritos nobres, daqueles que estão empedernidos, daqueles que são os sábios, daqueles que são os suicidas, aqueles que valorizaram a vida, muito embora tivessem tido uma expiação horrenda e souberam honrá-la até o final da sua existência com um corpo mutilado. Enfim, ele vai se beneficiando, vai se acrisolando, purificando, e vai alteando a sua condição espiritual e deverá depois honrar a sua mediunidade após a sua desencarnação, sabendo que ele conseguiu fazer uso dessa prontidão, dessa aptidão, com tanta proficiência, em função do tipo de encaixe que ele conseguiu fazer com a doutrina espírita. Eu quero dizer aos nossos amigos da grandiosidade do pensamento espírita, que nos dá essa chance de fazermos da mediunidade um espaço de mediação do bem e da luz, de tal modo que nós vamos, ao longo do tempo, nos sentindo como os mais beneficiados, porque vamos aprendendo a amar um pouco mais. Para encerrar, vou contar um caso simples, singelo, de uma companheira que chegou no nosso grupo, desencarnada, e queria que se tirasse um espírito que estava vinculado, que era seu filho, a uma pessoa num processo de transe, de obsessão. O filho tinha se desconfigurado e estava na posição ovoide, conectado àquela pessoa. E aquela mulher, mãe, queria que a casa pudesse atender ao seu filho, de modo a que o seu filho pudesse se libertar daquela relação enfermiça. Era uma relação de conjugalidade. O filho se conectou à mulher porque tinha vínculo com o parceiro e fazia uma associação com a esposa nas crises de natureza conjugal, fazendo valer então tudo quanto ele tinha de raiva, de ódio e também de fixação erótica em relação ao esposo. Era uma relação de muita complexidade. Depois de um largo tempo, que culminou em 3 anos, disse esse espírito, no atendimento dessa entidade que se fez numa reunião mediúnica, no qual o filho conseguiu se desenraizar, se desconectar, com muito pavor, porque tinha perdido a própria identidade, já que vivia socializado com o psiquismo da pessoa ao qual ele estava fixado. E a mãe teve um papel fundamental nisso, para ajudar o espírito a poder se desvincular da pessoa que ele o obsediava, recuperando então a sua própria individualidade e identidade nos braços de mãe. E foi lindo. Após o atendimento, como a reunião já culminasse no tempo previsto para se estabelecer, ela não teve tempo de poder se manifestar à mãe para fazer o agradecimento. Mas na reunião seguinte, antes do término, ela veio agradecer. E ela disse uma coisa muito bela que eu quero compartilhar com vocês. Ela disse: eu estive aqui há 3 anos atrás querendo meu filho de volta. E ele estava conectado, segundo as nossas informações já prestadas, desse jeito. E os benfeitores dessa casa disseram que não podiam, de modo algum, restituir o meu filho logo, que eu precisava ter paciência. E eles me recomendaram dar uma contribuição nessa casa em prol das crianças, os espíritos que estão vivendo essa faixa infantil dessa casa,
que são muito despossuídos, vivem situações de miserabilidade extrema. É uma casa com esse viés assistencial, atende as famílias abaixo da linha da miséria, da pobreza, são miseráveis, portanto. E ela então disse assim: e semana passada eu tive 2 grandes surpresas. A primeira é de que quando eu recebi o meu filho, eu amava muito mais o meu filho, porque durante 3 anos eu me exercitei nessa casa amando outras crianças. E a segunda surpresa é que eu descobri que eu não tinha mais só um filho, eu tinha muitos filhos, porque essas crianças que eu aprendi a amar, eu os tenho agora como filhos. Vejam a graciosidade desse drama que desenvolve na sutileza do silêncio dos dias, em que as reuniões mediúnicas sérias, como propõe Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, se estabelece. Quantos, entre aspas, milagres acontecem e que às vezes nós somos chamados a testemunhar para nos sentirmos mais fortalecidos, a fim de não abrir mão da mediunidade, da seriedade, da coerência de sermos espíritas médiuns, de sermos trabalhadores no bem e de fazermos desse espaço um espaço gracioso para aprendermos a amar mais um pouco. Porque de tanto amar um pouco mais, nós vamos percebendo, depois de algum tempo, que já não somos mais os mesmos. Caminhamos para aquilo que Saulo, depois virando Paulo, haveria de dizer: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Falando do espírito crístico que trazemos na alma, e que vai se manifestando quando seguimos a figura de Jesus. E é de tal modo o nosso afervoramento, na mediunidade simples que tenhamos, mas a coerência, a lucidez e a fidelidade com que treinamos e nos educamos, fazem desse espaço um espaço no qual já não mais somos as personalidades que nos ressentimos do exercício da mediunidade nessa abrangência total. É o Cristo interno que a mediunidade nos permitiu, no exercício do bem, acordá-lo, desenvolvê-lo, e já podemos em algum tempo dizer: que bom, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, banhando minha personalidade, para que eu possa usufruir do mundo, do bem, do belo e do bom, experimentando o Espiritismo na continuidade da nossa vanguarda espiritual, no cotidiano da nossa vida, valorizando esse encaixe da mediunidade a serviço de Kardec e de Jesus. Muito obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.